mais de 60% das empresas abertas no Brasil quebram nos primeiros 5 anos de vida. É isso mesmo, 6 em cada 10 empresas acabam não conseguindo completar nem 5 anos. Essa triste realidade é mais um indicador entre tantos que mostram que empreender no Brasil não é fácil. O ambiente brasileiro não é propício e não estimula o empresário iniciante. A burocracia para se abrir uma empresa, a complexidade tributária e os altos impostos são alguns dos principais freios de uma economia que poderia estar muito melhor se tivesse mais incentivo governamental. A questão não é nem que os empresários brasileiros precisem de ajuda dos governantes. O ponto principal é que em um país como o nosso, se os governantes conseguissem não atrapalhar as empresas, se conseguissem não prejudicar o empreendedorismo e se conseguissem não atrapalhar os empresários, tudo seria muito mais fácil. Às vezes, o simples fato de não atrapalhar já ajuda demais. Mas não é isso que costuma acontecer no Brasil. No Brasil, normalmente, além de não ajudar, os governantes insistem em atrapalhar de várias formas. Seja com comentários que prejudicam o mercado, diminuindo a nossa credibilidade perante investidores do mundo inteiro, seja gastando mais do que arrecadam, aumentando a dívida pública, ou seja não conseguindo conter a inflação, prejudicando toda a economia. Não bastasse, agora o Brasil está prestes a aprovar a reforma tributária. Reforma essa que levaria o Brasil a ter a maior carga tributária de imposto sobre valor agregado do mundo inteiro. Pagar altas cargas tributárias no Brasil não é novidade para ninguém, mas a situação parece que vai ficar ainda pior com a aprovação da reforma tributária. Eu não sou contra a reforma, até porque a reforma é necessária. Se nós que somos brasileiros temos dificuldade de entender nosso sistema tributário, imagina os estrangeiros. Agora, tudo o que não precisamos é de uma carga ainda maior de tributos, e nesse ponto, a reforma tributária deixa muito a desejar. Só que o objetivo do vídeo de hoje não é falar sobre o aumento da carga tributária com a aprovação da reforma, e sim da mudança drástica que vai ocorrer em nosso sistema tributário com a possível aprovação do Split Payment. Imagine uma ferramenta que, ao mesmo tempo que promete combater a sonegação fiscal, também pode injetar o fluxo de caixa das empresas, desestimular o empreendedorismo e aprofundar a complexidade do já caótico ambiente de negócios do Brasil. Esse é um cenário possível com a implementação desse novo sistema. O grande objetivo desse sistema é recolher automaticamente os tributos de cada transação. Ou seja, assim que o cliente realizar o pagamento, o dinheiro dos tributos vai diretamente para os cofres públicos, eliminando a margem para fraudes e para inadimplência. É isso mesmo. Se atualmente a empresa responsável por arrecadar o tributo e pagar para o governo ao longo do próximo mês, com a implantação dessa ferramenta, o tributo é direcionado automaticamente para as contas do governo. A grande pergunta é: quanto da responsabilidade de implantação será transferida para as empresas? Pois, ao que tudo indica, é um sistema rígido e de difícil adaptação. Em um país em desenvolvimento como o nosso, precisamos ter cuidado com exigências que restringam a liquidez das empresas, ao mesmo tempo que aumentam custos operacionais. São pontos que criam dúvidas a respeito da viabilidade desse novo modelo. Apesar disso, uma coisa é certa: o Brasil precisa realmente modernizar a arrecadação fiscal e trazer mais transparência para o seu sistema tributário. A Receita perde bilhões de reais anualmente com a evasão tributária. Qual sua opinião sobre isso? Seria o Split Payment a melhor solução para os problemas fiscais brasileiros, ou seria essa mais uma ferramenta que, ao invés de simplificar, vai adicionar um novo peso sobre as empresas e aprofundar a desigualdade do sistema tributário? O que pouca gente sabe é que existem países na Europa que já adotaram o Split Payment, e é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Quero te falar sobre os países que já adotaram, quais os resultados que esses países obtiveram, e vou te falar também quais os impactos negativos e quais os impactos positivos que a implantação desse sistema no Brasil pode gerar, tanto na economia quanto nas empresas. Como acabei de falar, o sistema de Split Payment não é um conceito novo no cenário tributário global. Ele já foi implementado de diferentes formas em diferentes países da União Europeia e até mesmo em algumas economias emergentes. Os resultados variam drasticamente, dependendo do contexto econômico, do contexto político e do contexto social de cada país.
A Itália é um dos países que implantou o split payment de uma maneira mais profunda, adotando o sistema em 2015 como parte de um pacote de medidas para combater a evasão fiscal e modernizar a administração tributária. Na Itália, inicialmente o split payment foi aplicado apenas em transações envolvendo órgãos públicos, empresas públicas e grandes contribuintes. Nos pagamentos feitos a fornecedores, o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o mesmo que vai existir no Brasil após a aprovação da reforma tributária, era automaticamente retido e transferido diretamente para o governo, sem passar pelo fornecedor. O objetivo principal era garantir que os impostos fossem pagos no momento da transação, evitando fraudes e atrasos. Na Itália, houve redução na evasão do imposto em setores específicos, especialmente no comércio com o setor público. Além disso, o método de pagamento tributário também limitou as fraudes envolvendo notas fiscais falsas ou empresas fantasmas. Na experiência italiana, o sistema foi criticado por aumentar os custos administrativos das empresas e gerar ainda mais complexidade ao sistema tributário. Eles tiveram que ajustar a aplicação para diminuir os impactos negativos nas pequenas empresas, introduzindo isenções e alguns prazos mais flexíveis para alguns setores. O segundo exemplo que quero te apresentar é a Polônia. A Polônia implementou o split payment em 2018, mas de forma bastante direcionada. Eles aplicaram o sistema de pagamentos em setores considerados de alto risco para fraudes fiscais, como construção civil, eletrônicos e combustíveis. Por lá, o sistema é opcional para a maioria das transações, mas é obrigatório em setores específicos. Os pagamentos são divididos em duas partes. O valor do imposto vai diretamente para uma conta especial controlada pelo governo, enquanto o valor líquido é transferido para o fornecedor. As empresas podem usar os valores na conta de IVA para pagar impostos ou outras obrigações, mas não têm acesso direto a esses fundos para um uso geral. Na experiência polonesa, houve também um aumento da arrecadação, em decorrência de uma redução significativa na evasão fiscal nos setores-alvo. Algumas empresas maiores, que já estavam acostumadas com alto nível de conformidade fiscal, adaptaram-se rapidamente ao sistema, ao contrário das pequenas empresas, que relataram dificuldades para adaptar seu sistema de contabilidade e de fluxo de caixa, especialmente porque os valores do IVA retido não estavam imediatamente disponíveis para uso. Apesar dos benefícios, o split payment foi bastante criticado na Polônia por limitar a flexibilidade financeira das empresas. Para diminuir os efeitos negativos, o governo polonês introduziu incentivos fiscais, como reduções de juros financeiros para empresas que adotassem o sistema de maneira voluntária. A Romênia foi outro país que adotou o split payment. O país europeu adotou em 2018, mas também enfrentou duras críticas desde o início, tanto de empresas romênas quanto de organizações internacionais. Na Romênia, o sistema era obrigatório para todas as empresas no início, mas depois de forte resistência, foi limitado a empresas com dívidas fiscais ou empresas em setores considerados de alto risco. Assim como na Polônia, os valores do IVA ficam retidos em uma conta especial, enquanto o restante do pagamento vai para o fornecedor. Apesar da implementação, os impactos positivos não foram tão fortes quanto esperado. Além disso, as empresas pequenas tiveram muita dificuldade com o fluxo de caixa após a implementação. A experiência foi tão caótica que o país chegou a receber críticas da Comissão Europeia, que afirmou que a aplicação de maneira tão ampla quanto feito no país poderia prejudicar o ambiente de negócios e desestimular investimentos. A pressão foi tão forte que a Romênia ajustou o sistema, limitando a sua aplicação a um número menor de empresas. As experiências anteriores nesses países mostram que há alguns pontos que podem ajudar muito se forem levados em consideração ao implementar no Brasil. O primeiro ponto é que quando a implementação é direcionada para alguns setores mais críticos, acaba se tornando eficiente, pois dessa forma, além de reduzir as probabilidades de fraudes fiscais em setores de alto risco, acaba não sobrecarregando as empresas menores. O segundo ponto que ficou comprovado nas experiências europeias é de que a flexibilidade é essencial. O impacto do split payment no fluxo de caixa das empresas pode ser extremamente elevado. Contas específicas de IVA, incentivos fiscais e prazos mais longos para adequação são fundamentais para reduzir o impacto negativo no caixa das empresas. O terceiro ponto que precisa ser levado em consideração é que uma implementação bem-sucedida passa por um diálogo próximo com o setor privado. Aproximar as empresas e as associações comerciais do desenvolvimento de todo o sistema pode ajudar na fase inicial.
tornando o processo menos traumático. É importante também que o governo invista muito em tecnologia, para que o custo de implementação não seja um fator limitante e nem se transforme em um peso para as empresas. Para finalizar, é necessário que os legisladores fiquem atentos para respeitar as necessidades das pequenas e das médias empresas. Em alguns casos, medidas específicas de suporte, como financiamento acessível ou isenções, se mostraram extremamente úteis. Fica evidenciado com as experiências internacionais com o Split Payment que essa pode ser uma ferramenta eficaz para combater a evasão fiscal e aumentar a arrecadação em determinados setores. Porém, sua implementação requer planejamento cuidadoso e adaptações para evitar efeitos negativos sobre as empresas, principalmente as menores. Caso a adoção do Split Payment no Brasil seja confirmada, o país deve aprender com os exemplos da Itália, Polônia e Romênia, implementando o sistema de forma gradual, com foco em setores estratégicos e priorizando a redução de impactos adversos no ambiente de negócios, que naturalmente já é bastante conturbado em nosso país.